Boa noite. Boa noite. Vamos falar hoje sobre métodos de avaliação do aprendizado. Eu sou aluna do curso de pós-graduação em cirurgia, em curso da disciplina de didática do ensino superior 1 e 2. Avaliação do aprendizado e a sua importância. Como a gente pode definir o que é avaliação? É o processo de ajuizamento, apreciação, julgamento ou valorização do que o educando revelou ter aprendido durante o processo do estudo ou do desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Esse conceito foi feito por Nerice em 1977. E também temos um outro conceito que é onde a avaliação ela fornece subsídios para o aperfeiçoamento do ensino, feita por Abramovsky em 1994. Ou seja, a avaliação ela está como uma ferramenta para que haja um ajuizamento sobre os ganhos do aluno durante todo o processo de aprendizado do curso e depois uma mensuração desse aprendizado de um período, de um semestre, de um ano letivo, durante o processo educacional. As funções do processo avaliativo, ela se baseia numa tríplice função. A gente tem a função de diagnóstico, que é o diagnóstico é a presença ou ausência de habilidades de capacidade do aluno. Isso o professor consegue fazer esse diagnóstico dessas habilidades cognitivas do aluno em relação ao conteúdo que está sendo ministrado. Há uma outra função, que é a verificação, que é uma avaliação formativa, é a efetividade dos objetivos alcançados no decorrer das atividades escolares, onde o professor consegue localizar as deficiências e, se houver essas deficiências, ele recorrer a um novo planejamento para que haja uma verdadeira assimilação do conteúdo por parte dos alunos. E a terceira função é a apreciação ou avaliação somativa, onde você vai determinar o grau de domínio do aluno numa área de aprendizagem, através de um conceito, de uma nota, de um trabalho, os aspectos realmente que ficaram no sedimentado do conhecimento do aluno em relação ao conteúdo. A avaliação da aprendizagem, ela tem como objetivo verificar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, ou seja, nesse momento o professor, o corpo docente, ele tem como definir e avaliar a qualidade desse conteúdo, da forma como esse conteúdo foi passado, a qualidade desse aluno, como ele mudou, o que foi que ele conseguiu desenvolver durante esse período de curso, né? Além de provar algo, porque ele busca aprimorar os desempenhos. E a sintonia entre os aspectos quantitativos e qualitativos. Quantitativos, no quanto houve o crescimento desse aluno diante desse conteúdo, na forma de agir, de pensar, de resolver os problemas, tanto problemas reais ou fictícios, como qualitativos, onde você consegue dar uma nota através de trabalhos de provas e testes, para poder você definir os ganhos realmente desse alunado. Centra, em 1993, sugere que os processos equivalentes quanto à metodologia de ensino e aprendizagem, com base na taxonomia de Bloom, ou seja, você passar pelos critérios do domínio cognitivo, aquelas fases do domínio cognitivo, onde você tem o memorizar, o compreender e até chegar no topo da pirâmide com o avaliar, o sintetizar, o criar, e isso ser
avaliado durante esse ganho do alunado, você ter como avaliar todos essa subida desse aspecto cognitivo pelos esses alunos. O conhecimento é ministrado e você vai passando pelas fases dos domínios cognitivos e vai avaliando isso através do método qualitativo. E no final você pode fazer provas em que você tenha condição de avaliar esses até onde ele conseguiu chegar na pirâmide da taxonomia de Bloom. A organização do sistema de avaliação. Em 1990, George Miller ele faz essa publicação, onde fala das pirâmides de competências, que é a pirâmide de Miller, que tem complexidade crescente também, como a pirâmide da taxonomia de Bloom. Só que ele vai colocar 4 níveis nessa pirâmide. Os 2 níveis da base, eles são mais largos, porque eles têm a ver com o conhecimento teórico, que a base é o saber, e logo acima nós temos o saber como. E aí você vai ter avaliações para você entender, para você ver o quanto esse alunado conseguiu absorver os conteúdos dessa base, que é bem mais larga. A nível que ele vai subindo os degraus da pirâmide, as 2 bases superiores, elas vão ter a ver com as habilidades técnicas e o comportamento desse aluno diante do que foi aprendido. Então, você vai avaliar o ambiente, você vai avaliar se vai fazer simulações, vai fazer casos reais ou fictícios, e vai avaliar o comportamento e a técnica do aluno em relação ao desenvolver o que foi aprendido na base da pirâmide. Hoje em dia já se fala do 5º nível, que é o ser. O ser, que seria o pensar, o sentir e o agir com excelência profissional. Nesse momento, a gente já começa a falar em matriz de competências, onde você vai usar essas matrizes de competências associados a uma metodologia ativa de aprendizagem baseada em problemas. É muito comum a gente falar em matriz de competência ou também numa forma de avaliação que também do inglês chamada blueprint, onde você vai pensar não só numa disciplina a ser ministrada para o aluno durante um período, mas a problemas reais ou fictícios, como, por exemplo, pressão arterial. Se você pede para um aluno entender, vamos discutir sobre pressão arterial. Então, ali naquele problema, naquele sinal clínico no curso de saúde de pressão arterial, você pode discorrer sobre a anatomia do sistema cardiovascular, a fisiologia, a falar do coração como bomba, a falar sobre a resistência periférica, vascular periférica, a técnica de como medir uma pressão, as patologias que podem levar às alterações de pressão arterial para hipertensão, as formas de tratamento, e daí você vai criar toda essa base da pirâmide, tanto da taxonomia de Bloom como a de Miller, e vai trabalhar essas matrizes de competência, e não uma disciplina isolada, como fisiologia ou anatomia do sistema cardiovascular. Então, você vai ter toda uma problemática envolvida em torno de um sinal clínico, que é a pressão arterial, e vai desenvolver um raciocínio médico para esse alunado. Então, isso aí a gente já vai ter essa forma de aprender multidirecional, né? Onde o professor é o facilitador e ele vai ouvir também as dificuldades do aluno e vai colocar o aluno para as pesquisas, tudo que a gente já conversou durante todo o discorrer da cadeira de didática, nessa
culminando nessa última apresentação de hoje, né? Então, a avaliação do ensino superior, ela vai introduzir o conceito de profissionalismo e comportamento profissional para esses alunos, desenvolver as competências nos diferentes domínios baseados na taxonomia de Bloom, principalmente no domínio cognitivo, desde a memorização dos conceitos, que é a base da pirâmide de Bloom, até o topo da pirâmide, que é o criar, e sempre assim, o objetivo das avaliações serem multidimensional. Ou seja, antigamente a gente tinha uma avaliação unidirecional, como a gente já falou. Tanto a passagem do conteúdo era unidirecional, como essa avaliação. Mas hoje a gente pensa em vários instrumentos de avaliação durante o processo de ensino. Não só as provas, né, que a gente vai conversar mais adiante sobre os tipos de teste, não só os testes de múltipla escolha ou mesmo discursivas, mas os testes, as avaliações de aprendizado com a participação do aluno, com a resolução de problemas, o aluno aprendendo a fazer suas próprias pesquisas, é onde você tem uma avaliação qualitativa do processo de aprendizagem, com a citação do homem como sendo o sujeito da sua própria educação. Então, isso é bem importante para que a gente consiga entender sobre a avaliação do ensino superior e os objetivos dessa avaliação. As provas e testes escolares, elas são instrumentos de avaliação. Você deve elaborar questões quando você decide fazer um teste, quando você já discutiu tudo que tinha de discutir com o alunado, já tirou todas as dúvidas, já tem todo um trabalho em cima do que ele entendeu sobre os conceitos, e você quer trabalhar justamente essa base da pirâmide de Miller ou da taxonomia de Bloom, você pode fazer testes. Esses testes e também os testes mais bem elaborados, onde você vai fazer emparelhamentos de sentenças, discussão de sentenças mais com sínteses, com diagramas, com gráficos. Você também pode fazer testes que cheguem ao criar ou mesmo ao sintetizar, que são os degraus mais altos da pirâmide da taxonomia de Bloom. Bem, as provas e os testes escolares, eles são instrumentos de avaliação, elaboração de questões, que tem que ser com a linguagem clara, um vocabulário apropriado, gramática e pontuação adequada. Deve-se evitar ambiguidade nas sentenças e indução ao erro. Avalia quanto o aluno assimilou o conteúdo e se há necessidade de reformulação estratégica do ensino. Ou seja, as provas e os testes, eles também são uma avaliação para o professor, saber se a forma como ele conduziu o ensino foi adequada para aquele alunado. Então, dentro das provas objetivas, nós vamos ter vários tipos de provas de múltipla escolha. A múltipla escolha hoje é a mais aceita e a mais assim é o tipo de prova que é mais aceito hoje em dia, que as pessoas não têm dificuldade em entender. Ela é mais objetiva, como o próprio nome está falando, ela não induz ao erro, ela não induz a questionamentos, ela tende a ter mais assertividade em relação às respostas, elas são mais práticas, né? E aí elas não ficam à mercê de longas dificuldades de correção também, né?
E aí elas são de vários tipos, a de múltipla escolha. Ela pode ser resposta única, onde você começa a ter uma única resposta dentro das sentenças, tem um enunciado, né? Esse enunciado que não pode ser nem tão longo nem tão curto, mas é a orientação das provas de múltipla escolha, mas que nesses enunciados vai ter uma única sentença que vai ser a correta. A afirmação incompleta, né, é uma outra forma, quando você tem um enunciado do problema e tem uma afirmação para completar esse enunciado, que vai estar, ou seja, o enunciado vai estar incompleto. E uma das afirmações das sentenças vão completar o enunciado. Você vai ter respostas múltiplas, quando você tem mais de uma resposta completando esse enunciado, né? Quando você tem casos em que você vai fazer correspondência de uma sentença com outra, né? E vai ter a de foco negativo, que hoje em dia é orientado a ser evitado, porque induz o aluno a aprender muito o erro, porque você vai pedir a resposta errada das sentenças. E aí, nesse caso, ela só é orientada a fazer quando você acha que a negação é muito importante em relação ao conteúdo. Quando você acha que o negativo, o que não é para fazer, é muito importante em relação ao conteúdo, do que foi ensinado. E aí é quando você coloca esse foco negativo como sendo uma questão necessária para a sua avaliação. Asserção e razão é quando você tem duas preposições juntas e uma abaixo da outra e você vai fazer as comparações ou combinações para saber se a primeira responde a segunda, ou se a primeira não responde a segunda, ou se a segunda é contra a primeira, e assim você vai fazer vai fazer com que duas frases, duas sentenças, quais são as correlações entre elas. A interpretação, né? Interpretação e associação. A ordenação e seriado é quando você deixa eu ver aqui. Ordenação e seriado é quando você tem as questões de verdadeiro ou falso, né? Para corresponder. Quando você coloca ordens lógicas, para que o aluno coloque qual a ordem lógica dessas sentenças. E as alternativas constantes é quando você coloca, para ele colocar verdadeiro ou falso, sim ou não, fato ou opinião, né, dentro daquelas sentenças. Ainda faltou aí falar sobre as lacunas, que eu esqueci de expor aí, mas é quando você coloca sentenças incompletas para o aluno completar, né, com as palavras que melhor completam a sentença. Então, as boas práticas para a elaboração dos testes de múltipla escolha devem ser focar em conceitos importantes, os enunciados devem ser relativamente longos e as respostas relativamente curtas. Deve avaliar a aplicação do conhecimento, não a lembrança de um fato isolado. Isso é muito comum, né? De você, às vezes, fazer uma prova e dizer: só caiu o rodapé do livro, não caiu o conteúdo mais pesado, caiu as exceções do que acontece. Então, esse tipo de prova, ela não consegue medir o conhecimento do alunado. O enunciado da questão ser bem clara,
Você não deixar dúvidas do que você pretende com o enunciado. Os distratores, que são as sentenças erradas da questão, tem que ser homogêneos e coerentes com o enunciado, também não pode ser uma coisa tão fora da realidade que dá na cara de você dizer que aquilo não pode nunca ser a resposta. Se usar ilustrações, você tem que usar sempre as de tamanho original, com o tamanho adequado, com legendas bem visíveis, que você consiga ver que a fonte da letra dá para o aluno entender bem o que é que está sendo pedido. Evitar expressões ambíguas, uso de siglas e linguagem coloquial. Essas são as referências em relação ao que foi aprendido hoje, e com isso terminamos a explanação sobre as avaliações do aprendizado. Muito obrigada por tudo.